O Carnaval é a maior festa popular do Brasil e descende de festivais para a fertilidade celebrados no Egito Antigo no século VI, tendo sofrido influência do entrudo, uma festividade europeia. Essa mistura de uma tradição da Europa com os ritmos musicais dos africanos criou no Brasil um dos maiores espetáculos do mundo. E essa festa única, diversa e tão brasileira é o assunto da nossa entrevista com o professor doutor da UFRN e coordenador do grupo de pesquisa Festas, Identidades e Territorialidades, Alessandro Dozena. Boa tarde, professor. Boa tarde, é uma satisfação enorme falar com você e com seus ouvintes. Professor, para começarmos, como o senhor destaca a importância do carnaval para os brasileiros, considerando que se trata de uma festa popular e que transita pelas mais diversas culturas e camadas sociais? Bem, o carnaval é uma festa da cultura brasileira, uma festa heterogênea, que tem nuances regionais, nuances locais e que evidencia, de fato, esse processo cultural em formação e que vem de um contexto europeu e nos chega pelo intrudo, e que a partir desse momento, então, vai ganhando outras matizes, outros elementos muito relacionados à cultura negra, africana, e também à cultura indígena, e essas mesclas, esses jogos de transformações, vai gerando que hoje nós temos como carnaval brasileiro, que na prática se manifesta como carnavais, são múltiplos carnavais com nuances regionais, nuances muitas vezes ligadas às cidades específicas e que demonstra esse fenômeno como sendo de enorme interesse para nós brasileiros e também para nós pesquisadores e professores. A festa, desde sua consolidação no país, já passou por muitas fases, desde o baile de máscaras até as atuais fantasias que vemos hoje. Como foi esse processo de transformação do carnaval? É um processo que vai trazendo releituras do que existia no Brasil. Nesse contato com os portugueses no Brasil, nós vamos tendo releituras. As festas de máscaras mundo afora, a festa de Veneza na Itália, por exemplo, nos chega e vai recebendo elementos do nosso país. E outros mais, o próprio intrudo, que introduz uma prática nas cidades brasileiras, no Rio em primeiro lugar, e que vai recebendo derivações até chegarmos em o que hoje nós temos como os blocos carnavalescos. Então, digamos que é esse processo cultural que vai se refazendo a todo momento. Falando em fantasia, professor, hoje inclusive temos uma conscientização muito maior por parte da população sobre o uso dessas caracterizações a partir do que é politicamente correto. Como o senhor avalia essa nova forma de curtir o carnaval? O carnaval ele traz esta dimensão da espontaneidade, da criação, da alegria, e a dimensão política ela sempre esteve presente, as dimensões de muitas vezes contestações ou apoios, mas a minha avaliação, eu penso que o carnaval ele tem a potencialidade de promover uma certa relativização de polarizações políticas, porque ao mesmo tempo os foliões estão congregando em um mesmo espaço uma festa, que é historicamente importante, e ao mesmo tempo evidenciando esta possibilidade de um sentido de convivência pacífica na diferença, na complexidade de elementos que aparecem. Então eu considero com o carnaval também tendo esta potencialidade de promover uma coexistência de posturas, de opiniões, enfim, por isso tudo ele tem esta dimensão criativa e criadora. Ele ao mesmo tempo é algo que mostra uma resistência a algumas questões, mas ele também nos mostra uma resistência, esta dimensão da apropriação das ruas, dos bairros, tudo isso é muito interessante. Eu estou conversando com o professor da UFRN e coordenador do grupo de pesquisa Festas, Identidades e Territorialidades, Alessandro Dozena. O carnaval ele também é tido como uma festa de todos e para todos, como o senhor já bem citou aqui, professor, e que integra os mais diversos povos. Qual a importância disso? Ela é uma festa que destaca a representatividade, não é isso? Sim, destaca dimensões muitas vezes das identidades locais. E aí eu me lembro e me refiro a, por exemplo, aqui no Carnaval de Natal, nós temos o desfile das tribos de índios, que de certa forma é uma reminiscência desta cultura indígena local,
e que é reafirmada e demonstrada durante o carnaval natalense, as tribos indígenas que desfilam nas ruas e evidenciando, então, toda esta dimensão de uma tradição carnavalesca, também evidenciando essa dimensão identitária, é uma identidade que tem uma base espacial, aquilo que o nosso estudioso, o Câmara Cascudo, já havia trazido e que ainda hoje fica aí em nossa cidade. E fica aí o convite, inclusive, eu convido aos ouvintes a conhecerem esse carnaval de tribos de índios que acontece, me parece, esse ano no sábado de carnaval, lá na Ribeira, e conhecendo, então, esse movimento processual, essa manifestação cultural que é muito nossa, é de Natal, e que conecta e nos conecta a este passado que é presente. Por causa da ampliação do comércio com a venda de itens carnavalescos, é normal, né, o crescimento de trabalhos sazonais no período de carnaval. Qual a importância disso também para a economia do país? É muito importante, há uma dimensão de um certo marketing das cidades relacionado ao carnaval, a geração de empregos, embora momentaneamente, mas há um fato importante, há toda uma dimensão econômica que não é desprezível. Em um estudo realizado há pouco tempo, em um livro que a gente publica, A Geografia do Samba, em São Paulo, na capital de São Paulo, ali a gente mostra toda essa importância do carnaval dentro de um parâmetro que é econômico, é também um parâmetro político, é também um parâmetro cultural, ou seja, é um fato social e um fato cultural que, nesta perspectiva geográfica, evidencia uma certa totalidade, elementos que aparecem neste momento. Então, a geração de empregos, a movimentação da indústria turística, tudo isso, a venda de fantasias, de adereços, as escolas de samba movimentando também isso, o poder público financiando em alguns casos e auxiliando neste processo de formatação do carnaval nas cidades brasileiras, em algumas cidades como Salvador, Recife e agora Belo Horizonte, com carnaval de rua, São Paulo. Então, esse destaque mesmo da questão da festa, mas não somente a dimensão da festa como elemento cultural, historicamente importante, como eu já deixei claro, mas também a festa como um elemento de motivação, de incrementos financeiros, de vendas e o comércio que se torna agitado, e tudo isso também é muito relevante. O Rio Grande do Norte possui uma maior tradição carnavalesca em cidades do interior como Macau e Caicó, mas nos últimos anos cada vez mais a festa tem crescido em Natal. Qual a importância disso para o comércio local e até mesmo para a população que agora pode sim aproveitar o carnaval sem precisar se deslocar para outras cidades ou estados? A importância é enorme, há uma sensação de pertencimento que se aflora, de você poder estar em sua cidade e brincar o carnaval, ou não, para quem prefere também sair e ter mais um momento de tranquilidade. Agora sim, para quem gosta, é o momento de você se sentir pertencendo à cidade e, ao mesmo tempo, as cidades do interior que investem no carnaval conseguem também atrair mais turistas. Há toda uma dimensão, ao mesmo tempo, também que traz essa história dos nossos carnavais, além do Carnaval de Tribos de Índios que eu mencionei, o Carnaval de Trios Elétricos, que tem toda uma tradição também em Natal, obviamente em um modelo que nos chega, sobretudo da Bahia, mas que ganha elementos outros a partir da inserção de artistas locais, junto com os artistas de projeção maior, nacionalmente falando. Ou seja, eu vejo como essa possibilidade de nós experimentarmos e vivenciarmos a cidade de uma maneira diferente. O Brasil hoje é um dos modelos de países que projetam esta dimensão do carnaval junto com elementos relacionados à alegria, à espontaneidade, à musicalidade, e tudo isso é de fato muito interessante e nos faz pensar e valorizar ainda mais esta festa que tem um caráter profano, mas também que em alguns casos evidencia elementos de uma certa religiosidade. Aliás, a festa acontece no período pré-quaresma, então tem toda essa relação com a dinâmica do catolicismo e algumas vertentes do cristianismo, ou seja, é essa festa múltipla e que, por isso mesmo, tem essa potencialidade de motivar aos estudos e a esse olhar interessado de nossa parte.
Ok, eu conversei com o professor da UFRN e coordenador do grupo de pesquisa Festas, Identidades e Territorialidades, Alessandro Dozena, sobre o Carnaval. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço e um bom carnaval a todos os ouvintes. Ok, um bom carnaval para o senhor também, professor. Manuel Ataíde para o Jornal do Meio-Dia.